Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 29 de março. Abra essa edição com um assunto que tem preocupado vários especialistas da área da saúde. O consumo de ultraprocessados aumentou mais de 5% na última década. A constatação foi feita por meio de uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. O principal problema por trás do aumento do consumo desse tipo de alimento é que eles estimulam o surgimento de várias doenças. Nos supermercados, os ultraprocessados estão por toda parte e muitas vezes atraem pela praticidade. É mais fácil de cozinhar em casa, a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, mas já ajuda um pouco. Fora o preço. O bolo é mais barato comprar aqui do que comprar numa loja ou até mesmo comprar farinha, o leite, o ovo, que está tudo caro para fazer, já está pronto, já come. E ainda tem o sabor. Muito bom, bem delicioso. Embutidos, macarrão instantâneo, congelados, refrigerantes, salgadinhos, doces, bolachas e até aquele iogurte que se mostrava ser tão saudável. Só que o que parece ser repleto de vantagens pode trazer muitos prejuízos. É o famoso barato que sai caro. Porque a longo prazo, aí você vai gastar com medicações para poder cuidar de alguns tipos de patologia. É que os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo, ricas em açúcares, gorduras, sódio. Produtos que, segundo a nutricionista, são feitos com ingredientes que contêm pouco ou nenhum nutriente, mas itens necessários aos produtos industrializados. Para que ele tenha uma vida de prateleira útil e que dure, a durabilidade dele no mercado seja mais efetiva e que também agregue sabor, porque consistência, porque ele faz com que a pessoa fique nesse ciclo vicioso e cada vez mais querendo os produtos processados. O problema é que esses mesmos ingredientes são causadores de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Principalmente o câncer de reto. Isso já tem muitos estudos que comprovam isso. Porque, assim, esses alimentos, eles são totalmente químicos. Eles são derivados do petróleo, do carvão. Então, olha o malefício que pode trazer à saúde do indivíduo. Aos 72 anos de idade, a dona Leda diz que sabe bem de tudo isso e sempre tenta alertar o filho, de 41. Para ele chegar no seu 72, ele tem que começar a mudar a alimentação, não é não? Ah, com certeza, mas é quem faz ele mudar, né? É difícil. Mesmo sabendo dos males, os brasileiros têm consumido cada vez mais. Na última década, o consumo de ultraprocessados cresceu 5,5%, segundo dados de um estudo divulgado pela Revista de Saúde Pública da USP. O levantamento mostra que cerca de 20% das calorias consumidas pela população do país vem dos ultraprocessados. Outro estudo recente, também feito pela USP, em parceria com pesquisadores da Unifesp, Fiocruz e Universidade de Santiago, no Chile, mostrou que 57 mil óbitos por ano no Brasil estariam relacionados com a ingestão frequente de alimentos ultraprocessados. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que se os brasileiros reduzissem o consumo pela metade e priorizassem os produtos in natura, cerca de 30 mil vidas seriam poupadas por ano. A nutricionista recomenda reduzir mais ainda esse tipo de alimento. Na minha prática clínica, no meu conceito, eu acho que são alimentos que não devem ser consumidos em hipótese alguma. Mas tem exceções. Numa vida social, tem um negocinho ou outro industrializado, você acaba consumindo, mas que não faça parte da sua rotina. O consumo deve ser consciente, mas para que isso aconteça, a consumidora Maria Lúcia diz que faltam mais informações sobre os riscos nas embalagens e na mídia. Eu não vejo as propagandas dizendo que aquilo faz mal para a saúde, que você não consuma, muito pelo contrário. O Bruno, que passou a entender mais sobre o assunto depois de dar essa entrevista, garante que vai mudar os hábitos. Vou começar a meditar bastante e vou tirar uns produtos do carrinho na próxima compra. E
o governo deve definir hoje a proposta da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. O arcabouço fiscal tem que ser encaminhado ao Congresso até o dia 15 de abril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para bater o martelo sobre a proposta de arcabouço fiscal. A expectativa é de que pode haver um tratamento especial em relação aos gastos nas áreas da educação e saúde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o texto da nova regra fiscal, que deve substituir o teto de gastos, está pronto, mas depende da aprovação final do presidente Lula. Segundo Haddad, a proposta foi fechada pela equipe técnica do Ministério da Fazenda, mas ainda cabem ajustes, caso haja alguma consideração do presidente. Na semana passada, o ministro já tinha adiantado que a nova regra fiscal deve ter uma norma de transição para recuperar perdas nas áreas de saúde e educação decorrentes do teto de gastos. O ministro também lembrou que a lei que estabelece o novo arcabouço tem que ser encaminhada ao Congresso até o dia 15 de abril. É a mesma data que o Ministério do Planejamento precisa enviar a lei de diretrizes orçamentárias. O presidente Lula remarcou para o dia 11 de abril a viagem para a China. Ele também fez um convite para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazer parte da comitiva presidencial que irá para a Ásia. A nova data foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira. Ele anunciou que vai embarcar para a China no dia 11 de abril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou do encontro e foi convidado pelo presidente Lula para fazer parte da comitiva que embarcará para a Ásia. Lula cancelou a viagem à China por conta de um quadro de pneumonia. Ele decidiu ficar no Brasil para terminar o tratamento da doença. A reunião desta terça foi para discutir o impasse sobre as tramitações das medidas provisórias no Congresso Nacional. O encontro durou cerca de 2h30. Senado e Câmara vêm se desentendendo sobre o rito das MPs. Pela lei, uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso deve começar a ser analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Agora, outro índice que nos deixa tristes. O Brasil alcançou nesta terça-feira a marca de 700 mil mortes por Covid-19, 3 anos após o registro do primeiro caso da doença no país. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que destacou que milhares dessas pessoas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples, a vacinação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou 1,1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta, o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. O Brasil disponibilizou recentemente vacinas bivalentes contra as diferentes variantes da doença. Olha só, em meio a tantos desafios, um médico profissional que lida com a vida e a morte a todo momento teve uma ideia sensacional. Passar por uma cirurgia é um momento tenso até para um adulto. Imagina para uma criança. Um médico mineiro conseguiu transformar tudo em uma brincadeira. Ele veste os meninos e as meninas com roupas de super-heróis na hora da cirurgia. Com superpoderes, fica mais fácil para os pequenos encarar o desafio. Alguns até voam. Confira. De repente, uma criança com capa passa voando pelo corredor do hospital. Depois é a vez de outro super-herói aparecer correndo. E por fim, um pequeno Batman surge caminhando de mãos dadas com o médico. O doutor, aliás, aparece nos 3 vídeos. Ele é o otorrino Leandro Brandão Guimarães, de Divinópolis, Minas Gerais. O médico viralizou na internet com esses vídeos. Todas essas crianças estão a caminho da sala de cirurgia. Ele faz cirurgias em crianças há 12 anos e contou que a ideia surgiu depois de perceber o quanto era ruim ver as crianças chorando antes de entrar na sala de cirurgia. E ele transformou um momento de tensão para pais e crianças em uma brincadeira muito divertida. Afinal, quem não gostaria de ter superpoderes?
E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha uma excelente tarde.